Jesus provou o seu amor por mim. No Calvário isto aconteceu. A sua vida entregou na cruz, a fim deste amor regular. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixe só, mas diz: sou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho O seu amor eu aceitei, enfim, e tudo novo se formou pra mim. Eu vivo agora só pra seu louvor e o seu amor compartilhar. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixe só, mas diz: sou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Assim Ele é fiel e cuidará de mim. Que grande amor, o amor de meu Jesus. Ele quer que eu o siga cada dia. Não me deixe só, mas diz: sou contigo, venha o que vier, não te deixarei, não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Não te deixarei, filho meu. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus. Convido os irmãos a ficarmos em pé. Vamos estar orando nesse momento para a ministração da palavra do Senhor. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, quero agradecer por esta manhã preciosa que temos, quando vamos celebrar a ceia do Senhor, tendo em memória o teu sacrifício, que foi por amor, foi por mim, foi por nós. Te louvamos, Pai. Receba então a nossa expressão de gratidão, não só do pensamento, não só da nossa voz, mas da nossa alma, em gratidão e adoração ao teu santo e bendito nome, o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você concorda com isso, aplauda o Senhor Jesus, Ele é digno, meus irmãos. Louvado seja o Senhor Jesus. Glória a Deus.
Ainda em pé, abra sua Bíblia. Evangelho de João, capítulo 21. Versículo 15. Evangelho de João, capítulo 15. Aliás, capítulo 21, versículo 15. Depois de terem comido o peixe que havia sido pescado ali anteriormente, o Senhor Jesus perguntou a Pedro, Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes? Está referindo aos seus discípulos. E ele respondeu: sim, Senhor, sabes que te amo. Disse o Senhor: apacenta os meus cordeiros. Tornou-lhe a perguntar novamente: Simão, filho de João, amas-me? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então disse o Senhor Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Perguntou o Senhor pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? E Pedro entristeceu-se por Jesus ter perguntado pela terceira vez: ama-me? E respondeu ao Senhor: tu sabes, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém. Você pode sentar-se. Palavra de hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre aquilo que Deus ministrou ao meu coração, sobre restauração. Você sabe que a palavra de Deus, ela menciona e trabalha tantas vezes sobre a restauração do homem, desde o jardim do Éden. Então, restauração. E aí eu fiquei lembrando algumas situações. Por que Deus, nesse momento, está buscando essa restauração? Porque o pecado separa o homem de Deus, o pecado nos tira a comunhão, e o pecado produz tudo isso. Somente com a comunhão em Deus que nós temos paz, temos alegria, temos convicção da vida eterna. Mas assim, você vai olhar a palavra de Deus, você vai ver tem muitas histórias de restauração. Eu diria assim, por exemplo, o caso de José, lá no Egito, aquele momento precioso quando ele tem o encontro com seus irmãos, Gênesis capítulo 45. Nesse encontro ali, ele, na verdade, é a pessoa inocente da situação, porque ele foi vítima. Mas ele tinha no seu coração ainda uma dor muito grande, e quando ele vê os seus irmãos, então esse momento é o momento que eles se encontram, se abraçam e choram. E aí acontece o perdão daquele que é vítima, perdoando os seus malfeitores. Pode ser que você tenha alguma situação que você é vítima. Enquanto você não liberar o perdão, isso vai ficar na sua alma, até que você precisa liberar. Nós temos também outras passagens. Nós temos lá filho pródigo. Antes disso, Jeremias capítulo 18, Deus dá um exemplo para Jeremias, quando um vaso é quebrado, ele diz: eu posso fazer tudo de novo, eu posso restaurar. Assim também será com o povo de Israel, e assim também é com cada um de nós, meus irmãos. Quantas situações das nossas vidas que quebrou-se, foi quebrado, foi rompido, mas Deus é Deus que pode restaurar novamente. Louvado seja o Senhor Jesus. Digo também por experiência pessoal. Temos um filho pródigo, Lucas capítulo 15, vocês conhecem a passagem? Aí sim, ele pecou porque ele foi embora e usou aquele dinheiro, e fazendo isso no mundo, se perdeu até que veio ao Pai e foi perdoado. Então nós temos muitas histórias de restaurações. Mas eu digo pela minha história, pela minha vida, e sempre que Deus me dá alguma mensagem, eu sempre tenho uma reflexão daquilo que já vivi, daquilo que já aconteceu na minha vida. E certamente você também tem. Então, nessa manhã, Deus quer restaurar nossas vidas. Pode ser que agora estamos chegando no final de ano, você trabalha um ano inteiro,
algumas coisas conseguiu realizar, outras não, mas algumas situações aconteceram e ainda precisam de um conserto, precisa de uma restauração, de uma manifestação da graça do Senhor Jesus. Então, esse culto, nesta manhã, é para você ter essa experiência. Amém? Que o Senhor nos ajude, nos abençoe. Vamos olhar Pedro. Eu quero olhar a situação de Pedro. Esse passagem aqui é um processo e chega esse momento da restauração de Pedro. Primeiro vamos ver algumas coisas, olhando agora para Lucas capítulo 22, versículo 32. O Senhor Jesus está falando com Pedro. Olha, eu rogarei ao Pai por você, porque havia uma situação que diz assim, no versículo 31, Satanás me pediu para peneirar você como trigo. E aí o Senhor Jesus dá novamente para ele, mas eu roguei ao Pai por você, por ti, por sua fé, para que você não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalecerá os seus irmãos. E aí Simão, ou Pedro, diz, Senhor, eu estou pronto a ir para a prisão até a morte. Você sabe que Pedro é muito conhecido pela sua astúcia, pela sua iniciativa como líder, sempre tomando iniciativa, mas também Pedro tem algumas falhas que ele comete como homem, como todos, sempre fazendo algumas coisas que vão mostrando que ele, como ser humano, também era muito inconstante. Uma hora ele estava a 1000, outra hora estava a 0. E isso foi durante toda a caminhada com o Senhor Jesus. Então Pedro é um discípulo assim muito de muitas referências, nós pregamos muito sobre ele, andou sobre as águas. E Pedro é uma pessoa que nós admiramos e queremos sempre estar ministrando e usamos a palavra de Deus, a vida dele como exemplo. Mas ele começou aqui nessa situação, quando ele faz essa expressão, Senhor, eu vou, o Senhor vai dizer, olha, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E aí então começa. E depois nós vamos ao capítulo 39. Aqui começa já como Pedro já está mostrando que ele não é aquilo que ele estava falando nesse momento. A palavra de Deus ali vai dizer, você pode ver sua Bíblia, 22, 39. O Senhor Jesus saiu para a oração, está um momento crucial. É o momento antes que o Senhor vai ser preso. O Senhor saiu como costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o seguiram. Quando chegou ali, disse, orai para que vocês não entrem em tentação. Apartou-se dele cerca de 1 tiro, algumas distâncias apenas, e pondo-se de joelho orava. E dizendo, Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Então apareceu um anjo do céu e o confortava. Em agonia chorava intensamente, e tornando-se grandes gotas de sangue as lágrimas, o seu suor, aliás, e corria até o chão. Levantando, foi ter com os discípulos, os achou dormindo. E isso vai acontecer 3 vezes. E aí ele vai dizer, mas vocês não conseguiram orar nem 1 hora, nem um tempo, nem um pouco. Então, meus irmãos, mais uma vez, as batalhas espirituais, ou seja, a nossa vida, para uma vida de restauração, nós dependemos da oração. O Senhor Jesus, naturalmente, que esta é a maior batalha que poderia ter acontecido naquele momento, que estava um momento em que o mundo todo estava agora nas mãos do Senhor Jesus. Ele não poderia recuar, graças a Deus ele não recuou. Mas os discípulos estavam dormindo. E aqui eu quero mostrar como que muitas vezes nós estamos numa situação, num contexto hoje tão complexo, tão difícil, e quantos estão dormindo em relação à sua fé, em relação à sua vida de comunhão e de relacionamento com o Senhor Jesus. Então, é um momento para nós termos uma reflexão. Senhor, quantas vezes eu falo para o Senhor, faça um propósito, como fez Pedro, dê uma sua palavra, mas já sabendo o Senhor Jesus que ele ia negar, falou aquilo, e é isso que nós pensamos então conosco. Também acontece conosco, meus irmãos. Por isso, nessa manhã, uma chamada para nós, orarmos, buscarmos o Senhor nas batalhas espirituais, somente através da oração que nós podemos vencer essas situações.
Vai dizer uma passagem, uma outra passagem, vai falar também Lucas 22, 54, que ali Pedro começa então uma situação. Ele começa a seguir o Senhor Jesus, mas assim, antes ele vai fazer algumas coisas, e você pode continuar aí no capítulo 22, quando ele está negando. 54, quando prenderam o Senhor Jesus e introduziram ali na casa do sacerdote, Pedro seguia de longe. Meus irmãos, não dá para você manter a sua fé, a sua confiança de longe. Ter um compromisso, uma hora 100%, outra hora 0. Não dá, nós precisamos ter uma vida constante com o Senhor Jesus. Pedro, então, ele começa a ter essa falha e aí ele vai caindo. Primeiro fala uma coisa, não consegue, depois não consegue orar, depois ele vê o Senhor Jesus e começa a olhar de longe, ou seja, agora está longe, de longe não se faz nada. E perde toda a coragem. Todo o corajoso que Pedro era, agora não está mais, e está ali com medo de tudo que estava acontecendo. E assim vai acontecendo. Depois, quando acenderam o fogo no meio do pátio, juntos se assentaram, Pedro assentou-se com eles. Agora Pedro está com os incrédulos. Pedro está ali com aquelas pessoas que estão fora de um contexto da intimidade com Deus. Por quê? Porque está com medo, está frio, ele se ajunta. E ali ele vai negar o Senhor Jesus. Quando é perguntado, uma criada vendo-o assentado ao fogo, fixou os olhos nele e disse: esse homem estava com ele. Mas ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Então, já começa a negar o Senhor Jesus. Por isso, quando nós ficamos fracos na fé, negamos tantas vezes, negamos. E nessa manhã eu quero dizer para você que é uma manhã de restauração, também dessas situações que muitas vezes estamos vivendo. E vai acontecer mais ainda. Depois, um pouco depois, vendo, disse novamente: tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou eu, não conheço. Passado quase uma hora, o outro afirmava: este verdadeiramente estava com ele, pois é galileu. E respondeu Pedro: não sei do que você diz. E logo estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se, olhou. O Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor que havia dito: hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Aqui tem um olhar do Senhor Jesus. Então eu quero aplicar essa questão. Quando nós estamos vivendo uma situação dessa, meus irmãos, apesar de tudo, veja que o Senhor Jesus tem um seu olhar que penetra na alma, ele penetra nos nossos pensamentos. E esse olhar do Senhor Jesus é sempre para trazer-nos para junto dele, é sempre para nos restaurar, é sempre para trazer para nós a condição de nos levantarmos novamente. E é isso que o Senhor Jesus, naquele olhar, naquele momento, nós temos falado aqui algumas vezes, tantas vezes temos pregado sobre olhar, olha para Deus, olha para o Senhor. Quantas vezes temos falado sobre isso aqui? E quando nós temos esse momento da presença do Espírito Santo, que é o olhar do Senhor em nós agora, é o olhar do Senhor na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas reações. Esse olhar é para trazer-nos junto, novamente, da presença. Mas é um olhar perdoador, como a pastora falou agora há pouquinho aqui. O Senhor Jesus veio trazendo vida, trazendo esperança e trazendo a condição de sermos perdoados, senão estaríamos consumidos. Glória a Deus. Então veja nisso. Pedro tem essa queda, vai caindo, mas esse momento quando ele percebe. Então aí eu digo que vai acontecer, a palavra diz que então Pedro chora amargamente. Sabe, o processo de perdão passa pelo arrependimento antes. Quando uma pessoa, todos nós, alguma situação, erramos, pecamos, e nos arrependemos, e essas lágrimas, esse derramar de lágrimas, esse chorar das lágrimas de Pedro, é como se tivesse, então, caindo em si, e dizendo: Senhor, não mereço mais nada. Pequei contra o Senhor, neguei o Senhor, mas aí ainda assim temos uma situação de esperança, porque ali Pedro certamente vai ser levantado depois.
Então, Pedro chora, se arrepende. Mas depois, o Senhor Jesus ressurreto, agora, quando no dia da ressurreição, Pedro, inclusive, sabe, vai lá também e percebe. Mas ainda assim, meus irmãos, logo depois eles saem de Jerusalém e vão para Galileia, que dá, alguns dizem que dá 120 quilômetros, outros dá 140, não importa, é 100 quilômetros, é longe. E ele vai andando. E eu penso que quando ele está andando, essa caminhada é uma caminhada de reflexão, uma caminhada de repente dizer assim, não mereço mais nada, eu traí o meu Senhor, Ele está ressurreto hoje, e certamente eu estou fora de todo o propósito, certo? E começa, o que se passa na mente e no coração desse homem? Mas nós vamos entender, Deus é um Deus de maravilha, Deus de bondade, e que vai de encontro, e agora nós voltamos para o Evangelho de João, capítulo 20 novamente, aliás 21, e aí vai ser esse momento do encontro restaurador. Capítulo 21 diz assim, vou ler aqui para vocês. O Senhor Jesus tinha aparecido primeiro para os discípulos, uma, duas vezes, apareceu lá para Tomé, enfim, esse não é o momento agora para mencionar essa questão deles, mas tudo bem. Vocês sabem, ele entrou na casa, eles estavam com medo, e ali o Senhor trouxe a paz, depois mostrou para Tomé sua mão, mostrando que ele precisava crer, mas aí agora vai de encontro a Pedro. Depois disso, o Senhor Jesus se manifestou novamente aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, ou seja, manifestou-se ali, juntos com Pedro, estava Tomé, chamado Dídimo, também Natanael, de Caná da Galileia, filhos de Zebedeu e outros discípulos. E aí o que Pedro fala? Esse eu digo assim, é o fim mesmo. Ele fala, vou pescar. Aí o pessoal vai, meus irmãos, eu gosto de pescar, mas cada vez que vou pescar, eu penso, não posso ter essa atitude que teve Pedro, porque essa atitude de Pedro foi para dizer assim, desistir. Não, desistir de tudo, agora eu voltei à vida. Ele voltou atrás. E quantas pessoas que nós conhecemos, e você conhece certamente os seus relacionamentos, que começaram bem, começaram uma vida cristã, começaram fiéis, de repente foram caindo, e as coisas foram acontecendo, e essa pessoa hoje, pois, foi para longe, e voltou o que era antes. Que Deus tenha misericórdia, que ninguém que está aqui nessa casa de oração volte atrás. Amém? Que ninguém volte atrás, não volte, não negue ao Senhor Jesus. Pedro foi pescar, voltou atrás. E os outros falaram assim, nós também vamos. Olha a influência que tem esse homem, a influência que você tem. Todos nós temos influência, de uma maneira talvez familiar, com os colegas. Todos nós, de alguma maneira, influenciamos pessoas, ou para uma coisa boa, ou para uma coisa ruim. E aí, cedo de manhã, o Senhor Jesus apresentou-se ali na praia, mas os discípulos não reconheceram que era o Senhor Jesus. Olha só, quantas vezes o Senhor Jesus está se apresentando e a pessoa não reconhece, não sabe que é o Senhor, ou não tem noção, não tem revelação. E aí o Senhor Jesus então diz para eles assim, filhos, tendes alguma coisa para comer? Isso aí me deu um toque, meus irmãos. Mesmo agora, longe, foram pescar, voltaram atrás, o Senhor Jesus poderia chegar ali com uma palavra diferente, mas chega chamando de filhos. E eu digo para você nessa manhã, nessa expressão de filhos está incluído a graça do Senhor Jesus, a bondade do Senhor Jesus, a misericórdia do Senhor Jesus, que apesar de tudo, ainda chama de filhos. Filhos. E vocês têm alguma coisa para comer? Eles responderam, não, porque lançaram a rede toda durante a noite e não tinham nada. Aí o Senhor Jesus vai mandar lançar a rede, diz assim, aquele que Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Assim Simão, ou Pedro, ouviu que era o Senhor Jesus, cobriu-se de túnica, porque estava despido e lançou-se no mar novamente. Outros discípulos seguiram no barco, puxando, cheio de peixes, e distante da terra, quase 200 côvados. Quer dizer, uma certa distância, estão chegando. Quando chegam ali, diz assim, trazei alguns peixes que apanhaste, e aí vinde e comei. E aí então,
alguém vai dizer assim: nenhum dos discípulos ousava perguntar, pois sabiam agora que era o Senhor Jesus. Toda manifestação de graça que você recebe, tudo aquilo que vem de bom na sua vida, sinais de Deus, você vai reconhecer. Certamente a sua fé, como a minha fé, como a nossa fé em Cristo Jesus, é uma fé também baseada em experiências de tantas vezes sermos abençoados numa situação de família, situação de emprego, situação de cura, de milagres. Esses sinais mostram e revelam para nós e dá-nos a memória. É o Senhor que está agindo. Foi o Senhor, em pequenas e grandes coisas, meus irmãos. Então, nessa manhã, eu queria que você tivesse essa memória. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua família. Por isso, essa é uma reflexão para a gente lembrar. Senhor, obrigado pelas bênçãos que tenho recebido. Obrigado pelos milagres que temos. Nós temos milagres na nossa vida, como casal, como família, que são marcas da graça, da bondade de Deus. E se você tem isso também, você pode glorificar a Deus, e você pode aplaudir o Senhor Jesus, porque Ele é digno de glória, de honra, é Ele que se manifesta, e aí nós entendemos, é o Senhor que te abençoa, é o Senhor que te sustenta, é o Senhor. E aí então, vai chegar o momento agora, do Senhor falar com Pedro. Tu me amas, Pedro, 3 vezes. E eu quero aplicar isso. Porque o Senhor Jesus poderia ter uma conversa muito séria com Pedro. Poderia. Teria todo o direito. Como Ele tem o direito de nos disciplinar. Mas Ele vai falar com Pedro: Pedro, tu me amas. Eu digo para você, tudo o que você faz na obra de Deus, nós músicos, e eu sei que aqui tem uma dedicação muito grande de toda a equipe, dos diáconos, dos irmãos, da sua vida, tudo que nós fazemos precisa ser, não tem que não, precisa ser uma resposta de amor. Se não for amor, não tem sentido. Então o Senhor Jesus faz essa pergunta para Pedro, porque Deus, o Senhor Jesus, mas alguém diz assim, ele fez 3 vezes, porque foi 3 vezes que Pedro negou. Ali tinha um fogo, quando eles chegaram, o Senhor Jesus chegou, tinha um foguinho ali para fazer Pedro lembrar. É um tratamento, talvez, de psicanálise, um tratamento da memória dele, saber que foi lá junto com o fogo que ele traiu o Senhor. Não, tudo bem, foi tudo isso, mas agora é questão do amor. É questão do amor. Meus irmãos, só é possível uma restauração através do amor de Deus. E uma resposta nossa. Porque o Senhor Jesus me ama, eu tenho certeza e convicção, e você também. Mas eu amo o Senhor, a ponto de dizer, Senhor, isso aqui, tudo que eu sou, tudo que faço, é porque eu amo o Senhor Jesus, porque eu te amo e porque sei que o Senhor está comigo. Então, meus irmãos, não façamos coisas simplesmente porque gostamos de fazer, mas vamos fazer aquilo porque nós sabemos como respostas do Senhor, ao Senhor Jesus. Sabe, depois Pedro, então, vocês sabem da história, capítulo 2 de Atos, vai receber uma unção do Espírito Santo. Esse homem vai receber poder, vai receber o Espírito Santo de Deus. E diz que a palavra de Deus vai falar em Atos, que até a sombra de Pedro, as pessoas eram colocadas para elas serem curadas. Então Deus, quando nós respondemos no nosso Senhor, com todo o nosso amor, com a ação de arrependimento, e clamamos a Deus pelo perdão dos nossos pecados, o Espírito de Deus assume e toma conta das nossas vidas, e nós seremos instrumentos de bênçãos, para sermos abençoadores aonde quer que estejamos. O Senhor quer te abençoar, e você precisa responder para o Senhor nessa manhã, quanto que você ama o Senhor Jesus. E ele diz, Pedro, vai e apacenta minhas ovelhas. Pode ser que você tenha uma ovelha só, ou 2, ou 3, ou 4, pode ser que as ovelhas sejam a sua família, sejam os seus filhos. Apacenta os seus filhos, apacenta os seus amigos, seus irmãos, com a palavra, com o amor, com a graça do Senhor Jesus. Porque se não for por amor, meus irmãos, você está perdendo tempo. Então nessa manhã, o Senhor quer restaurar novamente. Não sei qual é a situação de cada um de vocês, porque cada um de vocês tem uma história, e cada um de vocês está aqui nessa manhã, e tem algo que precisa ser restaurado. Por isso eu quero concluir essa mensagem,
dizendo o que escrevimos aqui. A graça restauradora do Senhor Jesus não desistiu de Pedro. A graça do Senhor Jesus não desistiu de você até agora. Não desistiu de mim, não desistiu de nós. Está presente através do seu Espírito. E essa ação de amor de Deus, que não desiste do ser humano, que continua buscando o ser humano, é que nos dá força e graça para dizer: Deus, muito obrigado. Posso confessar ao Senhor os meus pecados, na confiança de ser perdoados, mas precisamos responder esse amor. E por quê? Porque Deus, o Senhor Jesus tinha uma missão para Pedro. Todos nós temos uma missão nesse mundo, para servir e glorificar ao Senhor Deus e apresentar o Senhor Jesus às pessoas. Quero encerrar aqui, antes como está gravando, quero falar com as pessoas que estão na internet. O Senhor quer restaurar a sua vida, a sua casa, a sua família. Dobre seu joelho, reconheça o Senhor Jesus. Ele quer te levantar da cama, quer levantar da sua vida. E o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.